Bom, a gente já falou aqui que a OpenAI está numa ciranda bilionária para manter o seu negócio de pé e para fomentar todo o ecossistema de inteligência artificial. Mais recentemente, um dos maiores bancos do mundo, o HSBC, fez a lição de casa, um trabalho muito melhor que o nosso, por assim dizer, e colocou os pingos nos is de quanto precisa ter de grana na mesa para a OpenAI tornar o seu negócio viável. E a conta não é pequena. Em números, a dona do ChatGPT vai precisar de uma montanha de dinheiro. Mas quem vai contar, tintim por tintim, cédula por cédula, quanto que ela vai precisar subir, caminhar essa ladeira? É você, Diogo. A bronca tá com você, cara. Bom, vamos lá então, aprofundar esse estudo aqui. Acho que é importante a gente destacar que é um estudo que foi conduzido por um grupo dentro da HSBC que estuda bem essa parte de tecnologia, especialmente essa parte de semicondutores. Então, eles têm um conhecimento técnico, né, de como a coisa funciona, dos investimentos, da depreciação dos chips. Então, é um relatório bem robusto. E eles colocam, acho que duas informações importantes. A primeira delas é que a OpenAI deve ficar até 2030 sem gerar lucro, o que a gente já imaginava, né? Mas eles trazem ali algumas justificativas. Mas a coisa não para aí, porque além de não gerar lucro até 2030, ela ainda vai precisar de 207 bilhões de dólares, o que dá mais de 1 trilhão de reais em investimentos para conseguir seguir com o seu plano de crescimento, né? E esse dinheiro todo é necessário para bancar especialmente o que? A infraestrutura, né? Cara, como essas GPUs são caras, hein? Pois é. E não quer dizer que a OpenAI não vai ter receita até lá. Tanto é que há 3 meses atrás a gente estava falando que a OpenAI estava estimando que a receita anual dela ia ficar na casa dos 12 bilhões. Agora já está em 20 bilhões, ou seja, está aumentando exponencialmente a receita. Mas lucro é outra coisa, é o que sobra no fim do mês para ela conseguir investir e ampliar a capacidade de estrutura. Mas 207 bilhões, por que isso, cara? 207 bilhões porque eles consideraram esses compromissos recentes que a OpenAI firmou, né, com várias empresas aí. Uma delas é a Microsoft, que teve um acordo aí de 250 bilhões, um compromisso, então, de adquirir esse poder computacional da Microsoft, 250 bilhões, e mais 38 bilhões com a Amazon, né? Então, isso são só dois exemplos de dois acordos com duas empresas, mas você vai ter outros custos, outras parcerias que foram firmadas. Então, a partir disso, eles estimam, ó, mesmo com essa receita aumentando, o buraco é bem grande, né? Então, para cobrir esse buraco, não vai ser possível se não tiver esse investimento adicional de 207 bilhões. E o buraco da OpenAI é explicável pelo modelo de negócio em que ela tá, né? A cada novo modelo de linguagem, o grande modelão, a gente parou de falar esse termo aqui, vamos voltar a falar do modelão, ela gasta mais dinheiro. A OpenAI recentemente acabou de entrar no segmento de data centers e para data center você tem que gastar com terreno, com equipamento. As GPUs não tão baratas, ela compete com todo mundo e ela compete por outras coisas que tem muita gente grande de olho, como por exemplo, para desenhar um modelo de linguagem, ela compete por engenheiro e a gente viu recentemente quanto que a Meta não está pagando por engenheiros para trabalhar lá e desenvolver esses grandes modelos de inteligência artificial. Gasta também com energia e também gasta com água. Fora isso, esse cômputo geral é muita grana e a partir de agora ela vai ter que começar a gastar com uma coisa chata do mundo financeiro, que é o custo da dívida, ou seja, os juros que ela vai ter que pagar. É muita grana. E se a gente olhar para a OpenAI em comparação com as outras empresas, ela está num segmento que só ela atua individualmente, que é o da IA generativa. Todas as outras têm outros modelos de negócio e tiram dinheiro desses modelos de negócio. A OpenAI está isolada nesse modelo e ele é um modelo que faz ela queimar dinheiro. Por quê? A cada vez que o Diogo vai lá e coloca um prompt no chat GPT perguntando qual que é a melhor receita de bolo de cenoura, que eu sei que você faz isso, a OpenAI gasta alguns tokens, gasta energia, gasta água dos data centers e recentemente com o Sora ela está gastando muito mais grana porque para fazer vídeo você gasta muito mais capacidade de processamento, porque são dados complexos que são quadridimensionais, nem sei se essa palavra existe em português, eles têm que processar vários frames por segundo, e a OpenAI, para dar uma aparência de
agilidade, ela contrata mais GPU do que precisa. Para fazer um vídeo de 10 segundos, como os do Sora, dá para fazer em 40 minutos ali na GPU. Mas você vai ficar esperando 40 minutos ali para produzir o vídeo da Xuxa cantando uma música da Angélica só para ver que é engraçadinho? Não. Aí ela agrega várias GPUs e sai entre 8 e 10 minutos. Só que cada GPU que você aluga a mais num sistema de nuvem, você tem que pagar por essa grana. Ela faz isso para fazer com que as pessoas fiquem mais engajadas e tenham a expectativa de usar algo de graça. E a OpenAI faz isso com a expectativa de engajar o público para, no momento em que ela começar a monetizar, tá todo mundo ligado, todo mundo esperto, sabendo como que funciona e muito disposto a querer botar dinheiro ali. Eu também li o estudo, Diogo, e o HSBC não fala que tá tudo perdido. Para chegar a 2030 em uma situação um pouco mais favorável, ele dá alguns passos do que a OpenAI tem que fazer. E aqui ele coloca 3 possibilidades. A OpenAI vai ter que aumentar significativamente o volume de assinantes. E por significativamente, ele está querendo dizer de 10% da população mundial para 20% da população mundial. É muita gente usando um chat GPT e pagando por ele. O segundo passo é capturar ainda mais parte do mercado digital de publicidade online. Hoje em dia, o ChatGPT nem oferece publicidade online, ou seja, a OpenAI vai ter que entrar nesse segmento. E o terceiro é extrair um jeito mais eficiente das GPUs processarem os vídeos. São coisas que hoje em dia não estão na mesa. Elas estão sendo desenhadas, mas ainda não estão sendo aplicadas. Se a OpenAI fizer tudo isso, o HSBC estima que ela vai faturar 213 bilhões de dólares por ano. Isso é muita grana, é mais do que a Meta fatura hoje, está ainda abaixo de Google, Apple e Microsoft, mas já é muita grana. E ainda assim, ela não vai ser rentável. Tudo isso faz com que a gente comece a pensar assim, será que a OpenAI é o banco master da inteligência artificial? Porque ela promete mundos e fundos, e ainda assim o buraco é muito grande, né? É muito grande e acho que a gente tem que comparar também, entender o mercado olhando a partir de uma perspectiva relacional também. Não dá para olhar só para OpenAI como se ela tivesse, durante muito tempo, sim, né? Ela liderou esse desenvolvimento da IA generativa e esse muito tempo que eu estou colocando é tipo 2 anos, né? Que foi o boom ali com o ChatGPT, porque ela inaugurou, de fato, esses serviços comerciais e para o usuário final, né, de chatbot de inteligência artificial. Mas hoje você tem uma porrada de novos modelos, novos serviços, novas plataformas. Então, a gente tem o Google, que é uma gigante, você tem a Meta tentando se desenvolver nisso, você tem os modelos chineses que estão ganhando tração no mundo todo. Então, a competição também acaba ficando mais acirrada. E até a OpenAI, que tinha aquele brilho de liderar todo o desenvolvimento da inteligência artificial, como se ela fosse o capitão, né, e todas as outras empresas estivessem atrás, ela vem perdendo isso, né? Então hoje, dentro da comunidade técnica, todo mundo falando, olha, o Google está liderando muitas áreas dentro da inteligência artificial, ou até mesmo startups chinesas. Então tem um desafio também, né? Porque no número de relatórios, geralmente você trabalha com dados cru. Mas quando a gente expande e traz outras dimensões, a gente vê que o desafio é ainda maior. E acho que como você colocou, né, se é o banco master da IA, é também importante fazer esse comparativo com as outras Big Techs, quando a gente está falando de bolha. Então, o Google está colocando muita grana em IA. A Meta está colocando muita grana em IA. Só que o Google e a Meta têm muita grana em caixa, que foram acumulados durante anos, desenvolvendo produtos, serviços, né, e com um ecossistema gigantesco, né? O Google vai desde o Gmail ao YouTube. Exato. Então, ele está presente na nossa vida de diferentes formas, diferentes maneiras de monetização. E a OpenAI é aquela pessoa que chegou na festa e falou, não, eu sou foda e aí eu vou trazer todos esses investimentos para cá. Claro, é bastante promissor, tem um produto bom, mas de fato só tem um produto, né? Que é um produto de inteligência artificial. E ela está competindo com outras empresas de tecnologia que tem uma série de outros produtos e serviços e que consegue se monetizar de diferentes formas, né? Então, o desafio da OpenAI não é só financeiro, mas é também de modelo de negócio e de atração de público, né? Então, precisa de uma quantidade muito grande de assinantes para conseguir fazer essa roda girar.
né? Eu vi também um outro relatório recente de um investidor que ele faz uma conta lá, assim, ainda que simplista, dá um pouco do panorama. Que para chegar num faturamento adequado, estima-se que, por exemplo, essas empresas de tecnologia deveriam conseguir ter uma receita média, né, por usuário, ticket médio, por usuário anual, de $400. 400, eu e 400 você dólares. teremos que pagar $400 No para ano. dar certo. É, mas assim, você pega a assinatura do ChatGPT, Uhum. né, aqui a assinatura que mais pessoas têm é de $20. Né? Então não chega nos... E uma quantidade muito pequena de usuários tem isso. Né? Sim. Quando a gente pega nessa distribuição de serviços digitais, você tem uma pequena parcela dos usuários, em torno de 15%, que realmente pagam serviços premiums, os outros pagam serviços intermediários, e uma galera vai usar o de graça. E se não derem de graça, ela vai usar outra coisa. O HSBC, inclusive, traz um dado que é o que mais me deixou chocado, que diz o seguinte: para a OpenAI começar a empatar, ela vai ter que ter assinantes num volume que é 44% da população adulta mundial em 2030. É, muita coisa. E além disso, essa galera Quem vai ter que consegue gastar isso? 400 O Instagram conto. tem? O Instagram não tem isso, o WhatsApp não tem isso, o Facebook não tem isso, o YouTube não tem isso. Pagando, Sei lá, eu acho que né? 44% das pessoas no mundo devem respirar, sabe? Então, É muita coisa. É muita coisa e lembrando que uma pequena parcela dessas pessoas vão pagar. E lembrando que não vai ser só o ChatGPT, que surfou na onda durante os últimos 2 anos aí, como a grande plataforma de inteligência artificial, agora você tem uma série de outros, né? O cardápio está muito maior. Então você tem os modelos chineses vindo, então ByteDance com uma estratégia de lançamento global também dos seus modelos de inteligência artificial. Você tem o QuanGPT, você tem Google Gemini, você tem a Meta, que está prometendo também bastante coisa. Então, é um cenário competitivo bastante difícil. E tem outro aspecto. Dentro dessa cartilha de passos que o HSBC trouxe do que a OpenAI tem que fazer, vários desses passos consideram que a OpenAI está isolada no mundo. Mas, como você já disse, ela está competindo com outras empresas. Por exemplo, o HSBC diz que a OpenAI tem que capturar uma parte da publicidade digital. A gente já viu que relatórios internos da OpenAI dizem que ela entrou em código vermelho. Ela tinha planos de colocar publicidade no ChatGPT e ela voltou atrás porque ela tem que fidelizar e cativar esse público que hoje em dia é de 800 milhões e está começando a olhar para o lado e falar assim, pô, talvez o Gemini seja uma boa ideia, talvez outros modelos sejam uma boa ideia. Ela já voltou atrás com um plano que podia gerar receita. E isso faz com que a possibilidade, o horizonte de captação de receita cada vez diminua mais num momento que devia aumentar para conseguir reverter todo esse quadro de muito dinheiro saindo e pouco dinheiro entrando. Mas acho que isso é um fenômeno bem interessante, assim, que os relatórios não capturam, que é esse novo nível de competição que entrou. E eu acho que o Gemini 3 trouxe essa nova perspectiva, assim, porque durante muito tempo, né, vários entusiastas já falavam, olha, o ChatGPT é o que está liderando o processo, o Gemini está um pouco atrasado, né? Então tinha gente que falava, não, o Google sempre está 6 meses atrasado da OpenAI. E a gente vê que agora com o Gemini 3, muita gente inclusive está migrando, né, do serviço do ChatGPT pago para o Gemini pago. Então você também tem essa troca de usuários. Eu acho que essa perspectiva de anúncios é um caminho que também é inevitável. Eu acho que é inevitável porque não só a OpenAI vai precisar fazer isso, como o Google também vai precisar fazer isso, à medida que o comportamento dos usuários, das pessoas, mudem. Então, se as pessoas começarem a fazer mais pesquisas dentro do Gemini e não no buscador do Google, o Google também vai ter que fazer alguma estratégia de colocar anúncios dentro da resposta do Gemini. O Google AI Mode, né, que é aquela busca mais robusta com inteligência artificial, já está trazendo ali alguns anúncios, né? Então, mas isso é esperado, que é uma forma de monetização, que é um caminho sem volta. Agora, como vai ser feito isso a partir da experiência do usuário, que é o grande desafio. Qual?